Mas, amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre voltar a andar. Mas não é só voltar a andar, é voltar a andar de cabeça erguida. Voltar a andar de cabeça erguida. Porque quando Jesus encontra a gente, Ele nos devolve a dignidade de podermos olhar nos olhos de qualquer pessoa. E não há dinheiro no mundo que pague a dignidade humana, a alegria de poder olhar qualquer pessoa nos olhos. Para tanto, vamos ler então o texto que fala sobre esse milagre. A gente, todos os domingos, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, e nós sabemos que os milagres de Jesus são pedagógicos. Nós sempre aprendemos com eles. Não é o milagre pelo milagre, mas Jesus sempre nos ensina através dos seus milagres. E Lucas 13, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Amém. Versículo 10 vai nos ensinar que Jesus ensinava numa das sinagogas. Jesus gostava de estar na igreja, ele ia sempre à sinagoga. Cafarnaum era a base do ministério de Jesus. Jesus ficava muito em Cafarnaum, e de Cafarnaum ele ia para os outros lugares, mas a sua base era Cafarnaum. E ele está ensinando numa sinagoga, pregando a palavra, ensinando. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante sobre Jesus e que Jesus quer nos ensinar essa noite. Que nós precisamos sim estar na igreja, que nós devemos aprender essa palavra, que nós devemos ensinar essa palavra de Deus, proclamar o Evangelho, multiplicar o Evangelho da graça, ter prazer no dia do Senhor, ter prazer na palavra do Senhor, na presença do Senhor, mas não somente ensinar. Porque Atos 1,8 diz: E recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus não somente ensinava, mas Jesus também tinha o poder de transformar a vida das pessoas que ele ensinava. E nesse dia está ali uma mulher que precisa de uma transformação na vida dela. A igreja estava lotada, tinha ali uma multidão, mas ninguém dessa multidão podia mudar a realidade dessa mulher.
Somente Jesus. E isso até a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, Jesus envia o Espírito Santo, a igreja de Jesus recebe o poder para testemunhar, para glorificar o nome de Deus, o poder de operar milagres, sinais e maravilhas, o poder de fazer orações e crer que elas serão respondidas, o poder de se aproximar de pessoas, se importar com elas, orar com elas e crer que através do poder do nome de Jesus, essas realidades podem ser mudadas, transformadas, curadas pelo poder do Espírito Santo. A primeira coisa que eu estou aprendendo olhando para esse texto é que aquela multidão não podia fazer nada, somente Jesus. Mas Jesus já veio. Jesus agora já deixou a igreja cheia do Espírito Santo e de poder. Portanto, se você sabe de alguém que está doente, se você sabe de alguém que está enfermo, se você sabe de alguém que precisa da graça de Deus, você precisa dizer para Deus: Senhor, usa a minha vida. Irmãos, nós precisamos parar de delegar para os outros aquilo que Jesus já disse que nós podemos fazer. Hoje de manhã nós oramos, e oramos pela Fernanda lá no UTI, e quando nós oramos aqui, e a nossa oração terminou, em seguida chegou uma mensagem: a Fernanda despertou da UTI, ela já começou a chorar e conversar. Este é o poder da oração da igreja. Quando você ora, Deus está ouvindo. Não deixe que ninguém roube a sua autoestima. Não deixe que ninguém, nem seu passado, nem as circunstâncias que você vive, tire de você aquilo que Deus já te deu: poder e autoridade para orar, para testemunhar, para clamar e para crer que milagres, sinais e maravilhas podem ser feitos pelas mãos da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Aqui não, nesse texto tem uma multidão lá, e essa multidão não pode fazer nada. Essa multidão simplesmente constata que essa mulher precisa de ajuda, mas ninguém pode fazer absolutamente nada. É muito diferente da realidade que vivemos hoje. Hoje, cada um de nós é um ministro de Deus. Cada um de nós é o sacerdócio real de Deus. 1 Pedro 2,9. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o povo de propriedade escolhida, exclusiva. Nós somos a geração santa. Quem é sacerdócio de Deus? Quem é sacerdote de Deus? Eu e você. Quando você ora, Deus ouve. Deus ouve. Ah, mas a oração do pastor? Não. A sua oração é igual à minha oração. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Você conhece gente que eu não conheço. Existem pessoas perto de você que podem estar morrendo, precisando de ajuda. Deus quer, Deus pode e Deus vai usar a sua vida para a glória dele. Então a primeira coisa que eu vejo é que Jesus não somente ensina, mas Jesus toma atitude. Ora, ele ensinava no sábado nas sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Essa mulher, ela estava possessa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Essa mulher estava doente e oprimida pelo diabo há 18 anos. Eu não acredito que isso aconteceu de ela ficar encurvada de um dia para o outro. Eu acredito que depois daquele dia que ela deu espaço para o diabo na sua vida, que ela abriu mão de ter a vida alinhada com a vida de Deus, ela começou a sofrer opressão. E essa opressão do diabo que ela sofreu, porque Jesus disse que ela estava presa por um espírito de enfermidade, um cativeiro de Satanás,
A vida dela começou a paralisar desde o momento em que ela deu espaço para o diabo agir na vida dela. E ela começou a encurvar. E depois de 18 anos, a situação dela era terrível. E via de regra, quando a gente lê esse texto, a gente pensa, nossa, mas como é que ela faz isso? Como é que ela dá tanto espaço para o diabo e fica numa situação como essa? Mas, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É como Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa mulher está passando isso, e isso se desdobrou no físico, mas existem muitas pessoas que deram espaço para o diabo, não estão encurvadas fisicamente, mas estão encurvadas na alma. Estão deprimidas na alma, passivas na alma, frustradas na alma. Estão andando encurvadas, com a autoestima achatada, desesperadas, tímidas, acovardadas, desiludidas. Porém, nessa mulher dava para ver fisicamente o que ela sofria espiritualmente. Contudo, eu aprendo algumas coisas com essa mulher. A primeira lição que eu aprendo é que, apesar de estar sofrendo do jeito que estava, ela não deixou de vir à igreja. Ela estava na igreja. Existe muita gente com boa saúde, que Deus tem abençoado, que tudo vai bem, e ao invés de estar na igreja, não está. Essa mulher, apesar de tudo que sofria, não abria mão de adorar a Deus no dia do Senhor, não abria mão de ouvir a palavra do Senhor na igreja. Ela estava sofrendo, mas ela estava quebrantada. Ela estava sofrendo, mas aquela agonia dela, com certeza, estava levando ela para perto de Deus, apesar de tudo. Porque é o que nos ensina o Salmo 38, põe para mim o Salmo 38, versículo 6 e versículo 7. O salmista vai falar sobre estar encurvado, estar abatido. Versículos 6 e 7. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia. Essa mulher estava assim. Quando eu comecei a ler esse salmo, eu falei, será que esse é o salmo dela? Faça o próximo versículo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. A mulher estava encurvada, ela sentia dor no seu corpo, ela estava abatida, ela estava de luto, ela estava sofrendo, e o diabo estava esmagando ela, mas mesmo assim, ela não se isolou. Existem pessoas que, quando começam a sofrer, ou culpam Deus, ou culpam alguém, se rebelam, vão embora, se isolam. Cuidado, o diabo isola para matar. Cuidado. Essa mulher tomou uma atitude muito certa, eu aprendo isso com ela. Nos momentos de erro, nos momentos que pecamos, nos momentos que damos brecha, nos momentos que somos infelizes, e somos, nunca devemos sair da presença do Senhor. Nunca, jamais. Mas eu estou com vergonha. Vem com vergonha. Aquela mulher precisava entrar na igreja toda encurvada. Toda encurvada. É humilhante para ela, mas ela vinha. É difícil para ela, mas ela vinha. Ela estava. E o coração dela e a alma dela devia estar como está dizendo aquele salmo. O Salmo 42 também, põe para mim o versículo 5. Vai dizer que a alma está abatida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio, o meu Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, depois de um sofrimento tão prolongado de 18 anos, ela dizia com certeza no seu interior, porque ela ia à igreja: eu ainda te louvarei, Senhor, eu ainda me levantarei, o Senhor ainda vai mudar minha sorte, um dia o Senhor ainda vai tocar na minha vida. Porque quando nós estamos sofrendo, a nossa oração é diferente. A nossa oração é como essa do Salmo: Senhor, um dia o Senhor vai mudar a minha história. Mas põe também para mim no Salmo 44, 25. O Salmo 44, 25 vai dizer que a alma fica abatida, pois a minha alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. É quando a pessoa está arrasada, escravizada, humilhada, cansada, sem forças. Irmãos, precisamos entender isso. Sabe quando é que Deus para tudo e vem na nossa vida? Quando nós paramos de orar e começamos a clamar. A oração é racional, a oração ela é pensada, a oração tem uma linha lógica, a oração é coerente. A gente usa o raciocínio para orar, mas não para clamar. O clamor é gemido, o clamor é dor, o clamor é esgotamento total, o clamor é quando a gente não aguenta mais, o clamor é quando nós não temos mais forças. É por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, eu estou escolhendo você, vai até no Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Ele não diz a oração, ele diz o clamor. O clamor começa quando a oração termina. O dia que nós deixarmos de orar certinho pelos problemas e nos ajoelharmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa situação, socorre-me, ajuda-me, e nos quebrantarmos, naquele dia, o Senhor talvez diga: eu ouvi o seu clamor. Temos que orar, mas às vezes precisamos orar com lágrimas. O texto também continua falando, no versículo 11, deixa o versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Irmãos, presta atenção nisso. Existem coisas na nossa vida que não vão mudar de modo nenhum. Existem coisas na nossa vida que nós vamos poder tentar de tudo, nada vai funcionar. De modo nenhum essa mulher poderia se endireitar. Você está entendendo isso? De modo nenhum, não tem jeito. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu reconheço o meu orgulho e eu estou parando de tentar resolver essa situação agora. E agora eu quero entregar ela nas tuas mãos, porque essa situação de modo nenhum eu resolvo. Essa situação está fora das minhas possibilidades. Diante dessa situação eu estou completamente impotente. Não tem médico, não tem ciência, não tem religião, não tem nada que resolva esse problema. Ou o Senhor lança uma palavra sobre a minha vida, ou essa situação não conserta. Há um limite para o homem, há um limite para nós. E a libertação desta mulher estava fora da sua alçada, estava fora da alçada da religião, estava fora da alçada da ciência. A única pessoa que poderia devolver a dignidade dessa mulher se chama Jesus Cristo. A única pessoa que poderia erguê-la de novo se chama Jesus. Aplicação para a nossa vida. Quais áreas da sua vida que você já fez de tudo, mas ela não muda? Que você diz a Deus muitas vezes: Senhor, é essa área.
pare de fazer e comece a clamar. Comece só a clamar, porque está fora do seu alcance, mas não está longe do alcance de Deus. É preciso fé, crer que Deus vai agir. Mas o texto continua, e eu aprendo mais algumas coisas importantes com ele, aonde diz, versículo 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que vê, é o Deus que vê. Ele está vendo você aqui. Ele sabe, como sabia daquela mulher que ela sofria 18 anos, Jesus que está aqui, Ele te vê, e Ele sabe exatamente o que é que você precisa. Então não se sinta de forma alguma abandonado, deixado de lado, ou que a sua causa não tem solução, porque o Deus que vê está neste lugar, e Ele conhece você, Ele sabe exatamente o que você precisa. Mas Jesus faz mais, vendo-a, Ele a chamou, e Ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Irmãos, que coisa linda. Na sinagoga, as mulheres se assentavam sempre no fundo, elas não tinham acesso tão perto quanto os homens tinham, elas ficavam bem na periferia, lá atrás. Jesus viu ela lá atrás, e Jesus disse assim, mulher, vem aqui, vem aqui. Talvez se fosse eu ou você, a gente olhasse para um lado e para o outro, está chamando quem? Ninguém quer ir na frente. E a vergonha? Será que sou eu mesmo? E ainda justamente ela que é encurvada? Sai daí do seu lugar e vem aqui. Para receber cura de Jesus, a gente precisa se expor. Se você não tirar a roupa e não mostrar onde está a ferida, Jesus não vai te curar. Tem que se expor, tem que se tornar vulnerável, tem que dizer para Deus, o problema está aqui, Senhor. É aqui que está doendo. Eu quero me expor diante do Senhor. Então aquela mulher vem para frente. E Jesus diz para ela, mulher, você está livre agora, você está liberta desse espírito de enfermidade. Deixa aí, nesse versículo. Quando Jesus disse que ela estava livre do espírito de enfermidade, ela ficou livre mesmo. Porque ninguém pode resistir o poder da palavra de Jesus. Ela foi liberta naquela hora. Contudo, irmãos, ela continuou encurvada. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jesus falou assim, mulher, estás livre dessa enfermidade, no versículo 12. No versículo 13, ela continua encurvada. Por quê? Por que quando Jesus falou que ela estava livre do espírito de enfermidade, imediatamente ela não ficou ereta de novo? Por que imediatamente ela não se colocou em pé de novo, se agora ela já está livre daquilo que deixava ela encurvada? Porque naquela hora que Jesus mandou aquele espírito embora, aquele cativeiro de Satanás acabar, isso foi obedecido imediatamente. Porém, Jesus sabe que quando sofremos uma dor prolongada, quando sofremos uma dor por 18 anos, quando sofremos um trauma por muito tempo, não basta dar uma palavra, porque o nosso corpo pode até se levantar, mas a nossa alma está ferida, a nossa alma está sangrando. São 18 anos de dor, são 18 anos de perda, são 18 anos de humilhação, são 18 anos de vergonha, são 18 anos de uma segregação social, são 18 anos de isolamento, são 18 anos de vergonha, são 18 anos de autoestima baixa, são 18 anos de opressão. Como que fica o interior de uma pessoa dessa? Você acha que é simplesmente dizer para ela, fica reta, pronto, pode ir embora?
Jesus não quer se livrar de você, Jesus ama você. É por isso que Jesus vai fazer uma segunda coisa, e impondo-lhes as mãos, amados irmãos, nós precisamos entender que quando a dor é muito grande, é necessário um toque. Quando o machucado é muito grande, não basta dizer eu te perdoo, é necessário também dar um abraço e dizer: vem cá, eu amo você, fica perto de mim, você não está mais sozinha, a sua dor está acabando, o seu sofrimento acaba aqui. Quando Jesus toca nela, todas as emoções feridas, a identidade daquela mulher que foi deformada, tudo que o diabo roubou, com o toque de Jesus, aquela mulher é completamente restaurada na sua alma, porque Jesus não é um Deus que cura só o corpo, Jesus é o Deus que cura o corpo, Jesus é o Deus que cura a alma, Jesus é o Deus que cura o espírito, porque aquela mulher estava presa no espírito. A cura daquela mulher foi de corpo, de alma e de espírito. A cura de Jesus é integral, a cura de Jesus é eficaz, a cura de Jesus é completa. Quando Jesus toca, está resolvido. Jesus pode e quer tocar sua vida nessa noite. Mas é necessário que a gente diga para Deus onde está doendo. A gente precisa dizer para Ele. Nós precisamos nos mover em direção a Ele, como aquela mulher moveu. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo nesse texto, que é tremendo, é que o chefe dessa sinagoga fica indignado e vai dizer assim: olha, lá no versículo 14, ele fica indignado de ver Jesus curar no sábado e disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde depois nesses dias para serem curados, e não no sábado. Irmãos, eu garanto para você que os cultos daquela sinagoga deviam ser os cultos mais entediantes da face da terra. Nunca tinha milagre naquele lugar, nunca tinha presença de Deus naquele lugar, nunca acontecia nada naquele lugar. E quando Jesus faz um milagre, o pastor ainda quer mandá-lo embora. Pelo amor de Deus, onde a religiosidade nos leva? A frieza da religiosidade, a frieza das normas e regras dessas liturgias absurdas. E Jesus diz para ele assim: seu hipócrita, você está falando de mim que estou curando essa mulher hoje, mas no dia de sábado você vai desprender o seu jumento, o seu burro para dar de beber? Você ama mais aqueles animais do que essa mulher? Você ama mais as suas coisas do que as pessoas? Onde Jesus chega, pessoas são amadas, coisas são usadas. Cuidado para não usar as pessoas e amar as coisas. E Jesus ensina isso para esse chefe da sinagoga. E outra coisa importante entendermos, irmãos: o sábado não dá descanso para ninguém. Sábado não dá descanso para ninguém. Nós estamos num feriado. Feriado não dá descanso para ninguém. Você pode ir para o feriado e voltar mais cansado do que foi. Você pode ir para um feriado, e nesse feriado, porque é feriado ou porque é sábado, não significa que o seu mundo interior é curado, não significa que os seus conflitos são resolvidos. Essa mulher estava vivendo o sábado por 18 anos e nenhum desses sábados deu descanso para ela. Portanto, vamos entender, sábado não é um dia, sábado é uma pessoa, o sábado é o Jesus. A única pessoa que pode trazer descanso para a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único, não tem outro, não tem como. É por isso que ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave, o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas.
Esse convite somente o Filho de Deus pode fazer. Se você quer descansar num sábado, se você quiser descansar num feriado, eu sinto muito, você não vai conseguir. Você pode até se distrair, pode até relaxar, mas o descanso vem de Deus. É num lugar como esse que você pode encontrar descanso, como aquela mulher encontrou para sua alma. E quando ela foi curada, imediatamente, o texto diz, ela glorificava a Deus. E imediatamente os lábios dela se encheram de louvor, um louvor que estava retido, um aleluia que estava guardado, um glória a Deus que estava travado na vida dela por 18 longos anos. Mas um dia, Jesus a tocou e ela glorificava a Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui já receberam um toque de Jesus. Já foram curadas, já foram transformadas, já foram restauradas. Mas aquela mulher me ensina mais uma lição. Depois que Jesus age na minha vida, eu glorifico a Deus. Sabe o que significa isso? Eu testemunho, eu falo do que Ele fez na minha vida, eu oro pelas pessoas, eu digo que se Deus fez comigo, pode fazer contigo. Eu contagio as pessoas com o amor de Deus, eu não me calo, eu não me intimido, eu sou grato a Deus, porque se estou vivo, foi porque Ele permite que eu estou vivo. Se eu posso estar aqui hoje, é pela graça do meu Senhor. Então por que não proclamar o Evangelho? Por que não orar pelas pessoas? Por que não crer em milagres? E por que não aceitar que nós somos o que somos? Somos a luz do mundo e somos o sal dessa terra. Precisamos aceitar isso e ser gratos a Deus também para multiplicar o Evangelho. Não negue o Evangelho às pessoas. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com a menor expressão da expansão do Evangelho. Por quê? Porque estamos calados. A hora que a gente começar a abrir a boca e falar assim, é Jesus. O Evangelho é a boa notícia. É a palavra de Deus que não volta vazia, é poderosa para transformar vidas. Transformou a minha, pode transformar a sua. Isso vai contagiando. Seja sempre grato a Deus e nunca negue a ninguém o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Eu quero encerrar esse culto convidando você para trazer para Jesus áreas da sua vida que sejam impossíveis, que de modo algum você possa endireitar. É aquilo que só Deus e o toque da graça de Deus pode fazer. Isso se relaciona a você, isso também pode se relacionar à sua família, a uma situação que você está vivendo e você diz, Senhor, ou o Senhor vem, ou a gente vai ficar também encurvado diante dessa situação por mais quanto tempo? Creio que chegou a hora de nos levantarmos. Lembra o que eu disse no início do culto? Voltar a andar, mas não de qualquer jeito, de cabeça erguida, com dignidade, com Cristo, glorificando a Deus, sabendo em quem temos crido e na certeza que Ele é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo e do que estamos pensando. Eu não sei aonde é a sua cura, se é no corpo, se é na alma ou se é no espírito, mas eu sei que Jesus cura corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ficar em pé e você já pode vir, já fica em pé e já vem. Vamos orar juntos por essas situações que queremos colocar diante de Deus, e é muito pessoal, é você e Deus, é muito pessoal, é no teu íntimo, mas são coisas que às vezes você conversa até com Deus à noite, às vezes perde o sono, acorda, Pai, eu queria tanto que o Senhor me atendesse, me ajudasse nessa situação. Jesus está aqui, lembram? Ele está vendo você, Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que te vê. Coloque toda a sua esperança nele, coloque todo o seu coração nele,
e comece a orar ao Senhor. Eu quero orar para você, o Salmo 23. Ouça a palavra de Deus, ela é para você. Feche seus olhos e simplesmente ouça Deus falando com você. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te leva para junto das águas de descanso e Ele refrigera a tua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que você ande num vale de sombra e de morte, você não tem medo nenhum, porque Ele está com você. O seu bordão e o seu cajado te consolam, e Ele está preparando para você uma mesa na presença dos seus adversários. O Senhor está ungindo a sua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amados irmãos, que coisa boa, não é? É estarmos aqui. Você orou, Deus te ouviu. E sabe o que é o bom? O bom é que Deus é fiel para responder as orações. Com a graça de Deus, você vai receber mais do que pediu e pensou, porque Ele é poderoso para nos dar muito mais além, diz a Bíblia, do que pedimos e do que pensamos. Ele é maravilhoso. Eu quero que hoje você saia desse culto como quem já recebeu o milagre, pela fé. Saia alegre, não saia daqui pensando assim, um dia, fala assim, não, Deus já deu o sim dele no céu hoje, vai chegar, vai chegar, vai chegar, em nome de Jesus, vai chegar, amém? Oh, glória. Eu também, irmãos, eu mesmo me animo com essas coisas, eu mesmo que estou falando, eu falo, Senhor, eu também quero, mas é assim, porque Ele sabe das nossas necessidades. Então, irmãos, depois desse culto abençoado, você vai para casa. Sua semana está começando hoje. É no domingo que começa a semana. A tua semana já é uma semana abençoada e bendita. A tua semana é uma semana de vitórias. E muitas pessoas saberão que existe um Deus, porque dos seus lábios sairão palavras que irão edificar, aperfeiçoar, curar, salvar, transformar. É você, Gelson, que está aí? Ele é o esposo da Fernanda. A Fernanda vai ficar 0 quilômetro, Gelson, em nome de Jesus. Eu fui lá antes de você aquele dia, por isso que a gente não se encontrou. Coloque suas mãos assim. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo que está espalhada sobre toda a face da terra. Amém.